O que você valoriza de verdade? Quando você sabe realmente o que você valoriza, quando você sabe aonde você está indo, isso torna mais fácil focar no que realmente importa para alcançar o seu objetivo e não se importar com o que não vai te ajudar. A gente está sempre procurando por respostas, mas na realidade são as perguntas que ajudam mais a gente. A pergunta certa no momento certo pode realmente mudar completamente a sua vida. Por isso nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre 12 questões que eu tento me fazer o tempo todo, que vai te ajudar, não importa quem você seja, não importa aonde você viva. Com quem você está passando o seu tempo. Goethe diz, me mostre com quem você gasta o seu tempo e eu vou te dizer quem você é. E o Sêneca fala sobre passar o tempo com pessoas que te tornam uma pessoa melhor. E a gente ouve essa ideia em muitos outros lugares, a gente conhece bem o ditado, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. E a própria Bíblia também fala sobre isso. Para os cristãos, o rei Salomão disse em Provérbios, quem anda com pessoas sábias se tornará sábio, mas irá mal aquele que tem tratos com os estúpidos. Então a pergunta é, você está andando com pessoas que te colocam na média que você procura alcançar? Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então é importante se perguntar, as pessoas com quem eu convivo, tá me colocando na média que eu quero chegar ou me colocando para baixo? É claro que esse questionamento pode levar para decisões difíceis, como diminuir o convívio com alguém que a gente costuma ter bastante convivência. Então, quem você costuma encontrar depois do trabalho? O que você está lendo? Porque isso também envolve as leituras e o que a gente assiste, já que é uma forma de conviver com os pensamentos de outras pessoas quando a gente lê ou assiste algo. Então, as pessoas com quem a gente convive vai tornar a gente melhor, vai tornar a gente pior ou vai deixar a gente exatamente no lugar onde a gente está, quando na verdade a gente quer progredir. Eu tenho controle sobre isso? É a próxima pergunta. Essa é a pergunta-chave, a gente vai sempre falar dela aqui em vários vídeos, porque essa é a pergunta principal que os filósofos se faziam para conseguir entender a diferença entre o que está no controle deles e o que não está. E infelizmente a gente tende a gastar muito tempo e energia com coisas que não estão no nosso controle. Começou a chover. Eu não tenho que ter uma opinião sobre o fato de estar chovendo, porque eu não tenho controle sobre isso. Então o que está no meu controle é o que eu vou fazer, é os meus pensamentos, é a minha opinião, e isso eu posso controlar, mas o fato, não. Então a gente precisa se perguntar sobre toda a nossa experiência, o que a gente está sentindo, no que a gente está trabalhando. Isso depende de mim? Ou eu estou gastando uma energia boa da minha intenção em uma coisa ruim, porque eu não consigo realmente afetar os resultados, dando murro em ponta de faca, como as pessoas costumam dizer. Vai ser tempo desperdiçado e você nunca vai chegar em lugar nenhum. Como seria o seu dia ideal? Uma vida é feita de dias. A Annie Diller diz, como a gente passa a nossa vida, é como a gente passa os nossos dias. Então, se perguntar como que um dia ideal é para você, é você começando a projetar uma vida ideal para você, como você gostaria de passar a maior parte dos dias da sua vida. Se você não sabe o que é um dia ideal para você, o que seria um bom dia, então você vai ficar trabalhando em coisas como ganhar mais dinheiro, ficar mais famoso, conseguir mais poder ou influência. Então a gente precisa se perguntar, isso tá me deixando mais perto da vida que eu quero ter? Ou tá me afastando ainda mais dela? Então pensa, por exemplo, num sábado perfeito para você, como ele é. Você acorda cedo, você faz alguma atividade física, você passa tempo com seus filhos, ou com a sua família, ou com a sua namorada ou namorado. Você lê um pouco, você tem vários compromissos ou não, você está com uma agenda livre, mais focado em estar com quem você realmente quer estar. Você passa mais tempo fora de casa, fazendo algumas atividades, ou você fica em casa deitado vendo uma série que você gosta? Então, uma vez que você definiu esse dia, agora você vai procurar nos outros dias da sua vida oportunidades para tornar esses dias um pouco mais parecido com esse dia ideal. E aí você está melhor qualificado para responder a pergunta: essas coisas estão me deixando mais longe ou mais perto da vida que eu quero ter?
Ser ou fazer? Essa é uma pergunta muito importante que vem do estrategista militar John Boyd, que costumava mentorar jovens do Pentágono. Ele destacava que você pode ir por 2 caminhos na sua vida. Tem pessoas que querem parecer importantes, que querem alcançar grandes cargos e honras, querem estar no jornal e na televisão. E tem a pessoa que só quer que as coisas sejam feitas, sejam realizadas. Harry Truman disse que é impressionante o tanto de coisa que você consegue realizar se você não se importar com quem fica com crédito. Ser ou fazer é, na verdade, sobre isso, sobre crédito. Você se importa mais com realizações pessoais ou com o impacto que essas realizações vão ter? Então é importante entender, eu estou tentando ser uma pessoa importante ou estou tentando ter realizações importantes? Se eu não sou por mim, então quem é? E se eu sou só por mim, então quem sou eu? Hillel disse essas palavras e na verdade elas estão bem relacionadas com o tópico que a gente falou anteriormente sobre fazer ou ser. Da onde vem a sua motivação? São realizações externas ou é fazer a diferença nesse mundo? Sim, você precisa lutar por você mesmo, você precisa se impor, porque senão as pessoas vão pisar em você e você nunca vai conseguir fazer o que você realmente quer. Mas se você só se importa em proteger você e as suas vontades, então a pergunta, quem é você? Tem uma frase do ex-jogador inglês Tony Adams que exemplifica muito bem isso. Ele falou, se você jogar pelo nome na frente da sua camisa, as pessoas vão lembrar o nome atrás da camisa. E isso exemplifica muito bem essa frase que a gente acabou de dizer, porque se um jogador se importa só com o nome dele e com a fama dele, ele pode prejudicar o resultado do time inteiro para que ele seja notado. Mas se ele realmente se importa com o jogo em equipe e com o título e com a vitória do time, as pessoas vão perceber esse esforço sincero dele e ele vai ficar famoso por isso. Um jogador sábio percebe que o ego não é tudo que importa no fim das contas, e sim o resultado para toda a equipe, que vai deixar todos os outros jogadores, a equipe técnica, os torcedores, todo mundo feliz com o resultado e não com o sucesso de uma única pessoa. O que eu estou perdendo escolhendo me preocupar ou sentir medo? No livro Virtudes do Medo, Gavin Becker diz: quando você fica preocupado demais ou com medo, se pergunte, o que eu estou escolhendo não ver agora? Existe um fato, as nossas funções cognitivas, emocionais, o nosso tempo são limitados, nossa energia também é. Então, como você vai escolher gastar esses recursos limitados que você tem? Muitas vezes a gente escolhe ficar ansioso ou preocupado demais, imaginando vários resultados ruins ou vergonha. Mas é importante ver essas emoções não só como desconfortáveis, mas na verdade destrutivas. Porque elas destroem a sua intenção de fazer algo que poderia ter um resultado muito bom por medo. Porque vai acontecer coisas na sua vida que vai te trazer desconforto e talvez até momentos ruins de dor. Mas a única maneira de sobrepor esses momentos é por continuar tentando e superar a dor. É como uma pessoa que começa a treinar na academia, sente dor e desiste e nunca vai ver resultados porque ela não quer mais sentir dor. É somente depois de passar do estágio da dor que os resultados vão começar a aparecer. Você está fazendo o seu trabalho? Essa pergunta é muito importante. O treinador de futebol americano Sean Payton uma vez colocou uma foto dele, Do Your Job, que é faça o seu trabalho, faça aquilo que se espera de você, para incentivar cada jogador a cumprir a sua função dentro do jogo. E a ideia é simples aqui, mas muito eficiente. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem algo que ela deveria fazer bem para que o todo funcione. Às vezes é uma função pequena, às vezes é uma grande função, mas alguma coisa precisa ser feita. Então todo mundo precisa saber qual é a sua função, fazendo parte de uma equipe ou de uma organização, ou simplesmente cuidando da sua própria vida e pensar, eu estou cumprindo a minha função, eu estou fazendo o meu trabalho. Porque muitas vezes a gente acaba meio que querendo cuidar do trabalho de todo mundo e deixando de fazer bem o nosso próprio trabalho. Às vezes é mais fácil assim, ficar de olho no trabalho do outro do que fazer o nosso próprio.
E é por isso que eu gosto tanto dessa pergunta. Você está fazendo o seu trabalho? E se você não está, por que não está? E se você está, parabéns, continua assim. Qual é a coisa mais importante? Qual é a coisa que você mais valoriza? Se você não sabe, então como você vai saber o que fazer primeiro? Então, para mim, antes de qualquer outra pergunta que a gente possa responder na vida, eu preciso encontrar a resposta da pergunta: qual é a coisa mais importante na vida para mim? Se você é casado ou tem filhos, por exemplo, e você poderia conseguir uma promoção ou talvez dobrar o seu salário na sua empresa ou nos seus negócios, mas para isso você teria que abrir mão do tempo que você passa com a sua esposa e com o seu filho, se a sua resposta é sim, eu faria, é muito óbvio que eles não são prioridades na sua vida e você precisa admitir isso, porque você não está dando prioridade para eles. Mas se você sabe que a sua esposa e os seus filhos são uma prioridade, não precisa de uma resposta para essa outra pergunta. É óbvio que você vai recusar qualquer possibilidade de crescimento financeiro às custas do relacionamento com as pessoas mais importantes da sua vida. Então aí está a importância de saber responder a pergunta: qual é a coisa mais importante para mim na vida? Sim, o seu trabalho é importante, mas você reconhece que não é a coisa mais importante. E isso te ajuda a tomar outras decisões na vida. Sêneca fala sobre esse conceito de eutimia, que pode ser definido como a perfeita tranquilidade, ou uma serenidade de espírito, um contentamento interno que uma pessoa tem. Ele fala que saber o caminho que você está trilhando te ajuda a não se distrair com o caminho das pessoas que cruzam o seu caminho. Especialmente as pessoas que estão perdidas, que estão vagando sem um destino exato. Quando você sabe o que é importante, quando você sabe o que você valoriza, quando você sabe para onde você está indo, fica muito mais fácil ignorar o que não importa e focar naquilo que realmente importa para você. Vai ser um tempo vivo ou um tempo morto? Essa pergunta estranha, na verdade, pode ser traduzida em vai ser um tempo ativo ou vai ser um tempo passivo. Todos nós passamos por alguns momentos da vida em que nós teremos que gastar algum tempo com uma coisa, a gente querendo ou não. Desde um tempo simples, como por exemplo o tempo que você vai ter que ficar no trânsito enquanto você se desloca para algum lugar ou no transporte público, até coisas que estão completamente fora do nosso controle, como por exemplo o tempo que nós somos obrigados a passar em casa por causa da pandemia. Você tem uma escolha mesmo nessas situações que estão fora do seu controle, porque como você está gastando esse tempo? A verdade é que depois que ele passar, ele vai ser um tempo morto. Mas enquanto você está vivendo ele, é um tempo vivo, pode ser um tempo ativo, onde você está fazendo alguma coisa produtiva. Eu não estou querendo dizer que a gente não pode relaxar nunca e que a gente tem que ficar nessa neura de estar sendo produtivo 100% do tempo. Mas muitas vezes você é obrigado a passar por esse tempo quando você gostaria de estar aproveitando esse tempo para outras coisas. Talvez ler um livro, talvez aprender um novo idioma, ou escrevendo alguma coisa importante para você. Por que não usar esse tempo tecnicamente morto, já que você é obrigado a estar nessa condição, para fazer algo ativo na sua vida, produtivo, se é o que você quer fazer e precisa naquele momento? Se você escolhe tornar esse tempo vivo, você está andando no caminho do desenvolvimento pessoal, onde você vai estar sempre se tornando melhor e aproveitando um tempo que de outra forma passaria em branco. Sêneca fala que não é que a vida é curta, é que a gente desperdiça muito tempo dela. A gente acaba matando o tempo enquanto o tempo está literalmente matando a gente. Nós sempre temos a habilidade de aproveitar o momento ao máximo e fazer o melhor dele. E muitas vezes a gente escolhe não fazer isso simplesmente porque a gente não se fez essa pergunta e não percebeu a importância daquele tempo morto. É isso que eu quero ser como pessoa? Essa atitude que eu tô tomando, prestes a tomar, é realmente a pessoa que eu gostaria de me tornar? Ou eu tô cedendo para uma versão de mim que não me orgulha tanto assim? Eu tô pegando algum atalho aqui que a pessoa que eu realmente quero me tornar ia olhar e ia desaprovar essa decisão que eu tô fazendo. A Cheryl Strayed fala uma coisa interessante, ela fala: você vai se tornar a pessoa que você é, então é melhor você não ser um otário.
Então, quando você for fazer coisas, é importante você pensar: isso representa a minha personalidade, o meu caráter, minhas prioridades, meus valores? E se a resposta é não, então você precisa ter força moral para não fazer aquilo. Como nós fazemos uma coisa, é o jeito que nós fazemos qualquer coisa. Então, em cada interação, em qualquer situação grande na nossa vida, ou mesmo nas pequenas, é importante parar para pensar nisso, porque cada experiência acaba adicionando alguma coisa ao nosso caráter que pode ter uma influência e resultados muito maiores do que o que a gente espera. Qual é o significado da vida? Essa pergunta é bem profunda e uma frase que eu gosto muito sobre ela é do autor Viktor Frankl, que sobreviveu ao Holocausto na Alemanha e escreveu o livro Em Busca de Sentido. Ele diz: a gente se pergunta qual é o significado da vida, mas na verdade é a vida que está perguntando isso para você. E é as nossas ações, as nossas decisões que estão dando a resposta. Sentido ou significado para a vida é algo que a gente cria, das nossas decisões, das nossas ações, das nossas escolhas, de quem nós escolhemos ser. Então, são esses tipos de pergunta que, se a gente se perguntar com certa frequência, vai dar para você o tipo de resposta que faz de você a pessoa que você é capaz de se tornar. E mais importante do que isso, a pessoa que você decidiu se tornar. E uma pergunta bônus que pode fazer total diferença na sua vida é: você já se inscreveu nesse canal? Tá bom, essa pode não ser a pergunta mais importante aqui do vídeo, mas se você respondeu não, eu gostaria que da próxima vez você pudesse responder sim. Então clica aí no botão se inscrever, porque eu tô curtindo muito compartilhar com vocês esse tipo de vídeo que ajuda tanta gente a pensar sobre a vida, e eu vou ficar feliz de ter você na jornada comigo e com o seu like alcançar mais pessoas também com isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.